a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Observai que a aliança noética apontava a aliança também abraâmica, uma multiplicidade, um relacionamento íntimo com Deus, uma obediência através de um sinal, a lei, e apontava a nova aliança, ao cumprimento, à perfeição através de Jesus. Portanto, esse encadeamento das 7 alianças, a edênica, a adâmica, a noética, a abraâmica, a mosaica, a davídica, que é uma subsidiária mosaica. Davi aqui seria o contexto do reino de Yeshua, de Jesus, e a nova aliança. O verdadeiro cordeiro que retira os pecados do mundo. Qual o segundo elemento da aliança mosaica de Moisés, também em relação às anteriores? Seria uma grande nação. Todos que obedecessem à lei seriam uma grande nação. Até hoje, Israel, ainda hoje, o sábado e as festas santas são preservadas. É a única nação do mundo que para aos sábados. É a única nação que ainda guarda Rosh Hashanah, Yom HaKippur, HaSukkot. Terceiro aspecto, necessária obediência. Deus salva. Dá a lei, revela a lei em nossas mentes para que guardamos. Jesus salva-nos do pecado e depois vive a sua lei dentro de nós. Convido os irmãos para Romanos 4, verso 25. Romanos 4, verso 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ele nos salva e depois vive sua lei dentro de nós. Romanos 8, dos versos 1 e 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus, que não caminham segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Verso 3. Porquanto que foi impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. O objetivo da lei é revelar o que é pecado. A lei por si só não salva. É necessário a graça. Mas a lei é o resultado da obediência. Eu sou salvo, eu obedeço. Esta é a ordem. Convido os irmãos agora para Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Carta de Paulo à Igreja de Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Jesus, Cristo, vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Observai que não somente pode nos salvar a lei que nos revela o que é pecado, é necessário o expiador, é necessário que sejamos livres da condenação. Então, obedeçamos. Jesus nos resgatou, nos tornou a condição anterior. Ele nos lava, nos purifica e lança ao mar do esquecimento todo o pecado. Amém. A parte de quinta, nova aliança. Amados, esta é a sétima, a última aliança. Ela já, para que muitos pensam, ao contrário do que muitos pensam, que ela se encontrasse ao novo concerto, ela se encontra em Jeremias 31, verso 33
e 34. Jeremias 31, verso 33 e 34. Leiamos. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, em cada um ao seu irmão, a dizer: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me recordarei dos seus pecados. Esta, soterologicamente, é a nova aliança. Imprimir a lei em nossas mentes para que possamos viver de um modo natural. Dentro de Jeremias, encontramos os elementos Hesed, a graça, e Saitanut, a obediência, como as anteriores. A ordem, perdão, que nós entraríamos em um relacionamento mais profundo, como resultado, a concessão da graça, e o povo passaria a obedecer. Portanto, amados, não existe como extirpar, ou querer olvidar a condição do outro polo do pacto, que é a obrigação da obediência. Todo contrato, assim como o casamento, é um contrato, uma aliança de fidelidade, em que as duas partes comprometem-se a fazer. Também, toda aliança estabelecida por Deus é um pacto, a qual só logrará resultado se as duas partes a cumprir. Deus sempre fará a sua, o homem deve fazer a sua. Então, o cumprimento por meio de Jesus. A promessa de que ocorrerá um conhecimento geral do Senhor, toda a terra verá a lei de Deus, a arca verdadeira aparecerá nos céus com os 10 mandamentos. Todos os ímpios que se opuseram à lei verão a lei de Deus estampada aos céus quando soar a 7ª trombeta. Convido os irmãos para Apocalipse 7. Apocalipse 7. Nós vemos o final, quando soarem as 3 últimas trombetas, a qual refere-se aqui os 3 últimos ais, que são advertências. Quando Satanás receber a permissibilidade para destruir 1/3 da terra, então soar-se-ão os 3 últimos ais. Aqui em Apocalipse, a partir do verso 1, vamos ver o capítulo 10, e o verso 7. Mas nos dias do som do 7º anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Que segredo é este? O único segredo que Deus mantém é o dia, a hora de sua volta, Jesus. Isto será revelado. Isto será revelado. Capítulo 11. Convido os irmãos para Apocalipse, capítulo 11, verso 19.
E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande chuva de pedras. Mas quando ocorrerá isso? A sétima trombeta. Vamos ao verso 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus, e ele reinará para todo sempre. Esta é o sétimo ai. E o verso 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, recordai-vos dos 24 anciãos, Jesus separou dos ressurretos, das primícias dos mortos, Mateus 27, 53, que ressuscitaram e subiram. Ele preparou 24 tronos diante de Deus para participar. Eles são representantes da humanidade, para participar do julgamento, testemunhas do homem. Prostaram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E disseram: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, o que eras e que há de vir. Tomaste o teu grande poder e reinaste. Por quê? Porque o sétimo ai é o fim, é o anúncio, é o anunciamento do caimento das pragas. Primeiramente, Deus permite que Satanás faça o que ele quiser, que é destruir 1/3 da terra, são as trombetas, e depois será o próprio juízo direto de Deus, as pragas. Porque está próximo. Por que esse jubilo? Porque próximo já anuncia a destruição dos ímpios da terra e o reinado de Jesus. E o verso 18: iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, os teus servos e os santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e os grandes, e o tempo de destruir-os o que destroem a terra. Aqui é o preanúncio de que a destruição da terra é breve. E o verso 19: abriu-se nos céus o templo de Deus, e a arca de sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Todos verão a lei de Deus. Herodes, todos os ímpios, Pilatos, os centuriões romanos que não se converteram, todos os ímpios da terra, Belsazar, todos os reis maus que perseguiram o povo, verão a lei estampada nos céus. E depois virão os dias também do sétimo anjo, virão o segredo de Deus. Será anunciado o dia e a hora da vinda de Jesus. Estes são promessas que se concretizarão a todos que obedecerem. Ora, e quem não obedecer? Quem não obedecer vai ver, mas não vai participar. Vai ver, mas não vai participar, porque desobedeceram. Deus é justo e Ele concede a liberdade de escolha. A graça foi concedida, mas serve para que esta aliança logre o resultado para todos que o amam, a obrigatoriedade da obediência. E a todos os obedientes, a destruição. Amados, espero que esta lição possa os abrir a mente e que essa lição possa torná-los cada vez mais verdadeiros discípulos de Jesus em direção à salvação, ao plano
final. Que nós amemo-lo em espírito e em verdade. Nossas ações, a nossa vida, o cristianismo não é simplesmente mais um movimento, mas é a expressão direta do amor, da justiça, da graça, da promessa e do caráter de Deus. Nós devemos revelar esse caráter e propagar por toda a terra. Nós, adventistas, povo remanescente, porta-voz na mensagem dos últimos dias, Apocalipse 14, Apocalipse 18, devemos revelar os ensinos do santuário celeste, do plano de salvação de Jesus, para que milhares se despertem. Certamente, este grande só será possível através do grande poder, a chuva serôdia. Mas podemos, já antemão, ser testemunhas vivas para atrair pessoas para Deus. E assim preparar-nos o Rei. Jesus disse: eu vou para o Pai, preparar-vos o lugar, porque existem muitas moradas. E depois que ele viria nos buscar, porque ele só virá buscar quem pertence ao seu reino. Os seus irmãos menores subiriam com Jesus. Amados, cai sob a paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro. Amém.